idade eu posso me aposentar e qual o valor da minha aposentadoria? Se você tem essa e outras dúvidas, assista esse vídeo até o final para que você tenha total compreensão e consiga saber a idade e calcular o valor que você vai ter para a sua aposentadoria. Mas lembre-se, a sua participação é muito importante para crescimento e manutenção do canal. Então, ative o sininho, se inscreva, assim você não perde nenhum conteúdo que vai sempre estar te ajudando sobre os seus direitos. Eu me chamo Jaqueline Machado Martinelli, sou advogada e você está assistindo o canal Explicando o Direito. Você também pode me seguir no Instagram, Jaqueline Machado ADV. Se você completou a idade mínima e a carência exigida para a aposentadoria, você já pode se aposentar. Desde a reforma em 2019, existe a regra geral, a regra transitória e a regra de antes da reforma. E de acordo com cada uma dessas, a idade, o tempo de contribuição vai tendo modificação. O primeiro caso é quem completou a idade mínima exigida até novembro de 2019. Foi quando entrou em vigor a reforma da Previdência, essa pessoa tem direito adquirido. Ou seja, ainda que essa pessoa vá pedir aposentadoria agora, se ela completou aquela idade lá em 2019, ela vai ter direito a seguir essas regras. Nessa situação, o homem aposenta com idade mínima de 65 anos e 180 meses de carência, ou seja, 15 anos. Nesse caso, o valor da aposentadoria é calculado 70% da média dos 80% maiores salários. E ela ainda tem o acréscimo de 1% nesse valor por cada ano completo que ela tenha feito até se aposentar. Já as mulheres que tenham esse direito adquirido, que tenham completado essa idade antes de 2019, elas aposentariam com 60 anos, também com 180 meses de carência, que equivalem a 15 anos, e o cálculo dessa aposentadoria também é 70% dos 80 maiores salários, acrescido de 1% a cada ano que ela trabalhasse a mais. Quem não completou a idade antes de 2019, de novembro de 2019, porém em 2019 já era inscrito no INSS, vai ter direito a uma das regras de transição. Essas regras de transição são justamente para essas pessoas que já pagavam ali o INSS, já eram inscritas e podem se aposentar pós-reforma com uma regra de transição, que nem é tão benéfica quanto a anterior, mas também não é tão prejudicial quanto a nova redação após a reforma. Nos casos do homem, nessa regra de transição, ele tem que ter a mesma idade, 65 anos, 180 meses de carência, 15 anos de contribuição. O que modifica é a forma e o valor do salário. O valor da aposentadoria é 60% de todos os salários após 1994, acrescido de 2% por ano que ultrapassar os 20 anos de contribuição. Ou seja, se você olhar ali, a média diminuiu dos valores do salário, 60% apenas, e não é calculado sobre os maiores salários, ou seja, é calculado sobre todos os salários. Então, isso quer dizer que não existe nessa regra de transição o famoso descarte. Nesse caso, você não vai conseguir descartar ali os salários mais baixos. Já para as mulheres, a regra de transição é 62 anos, ou seja, aumentaram 2 anos, com 15 anos de contribuição e 180 meses de carência. E o valor é calculado 60% da média de todos os salários, que pode ser crescido de 2% por ano que ultrapassar os 15 anos de contribuição. E já a pessoa que se inscreveu no INSS após 2019, ela vai pegar a regra da modificação, a regra da reforma. Nesse caso, os homens têm que ter 65 anos. Se você reparar, a idade não teve modificação. O tempo de contribuição é de 20 anos, ou seja, aumentou em mais 5 anos de contribuição. E a média também vai ser feita os 60% de todos os salários e pode ser aumentado em 2% a cada ano que a pessoa tiver de contribuição a mais do que os 20 anos. Já a regra definitiva para as mulheres são 62 anos, 15 anos de contribuição e o valor é calculado sobre a média dos 60% de todos os salários, acrescido de 2% ao ano que a pessoa ultrapassar, que a pessoa trabalhou a mais
do que os 15 anos exigidos. E qual o valor da aposentadoria nesses casos? Como eu já expliquei aqui, depende se você teve o direito à aposentadoria antes da reforma, vai ter na regra de transição durante a reforma, ou se você se inscreveu no INSS, iniciou sua vida contributiva após a reforma de 2019. Cada um desses períodos terão valores e regras para cálculo diferentes. A aposentadoria por idade antes da reforma, ela utilizava 70% da média dos salários dos 80% maiores salários e ainda era acrescido de 1% a cada ano que essa pessoa tivesse a mais de contribuição. Já a regra de transição tem um cálculo mais desfavorável. Ela calcula 60% da média de todos os salários a partir de 1994 e ela pode ser crescida de 2% ao ano que essa pessoa contribuía a mais, sendo que para as mulheres são 15 anos de contribuição e para os homens são 20 anos de contribuição. Nesse caso, o homem ou a mulher que for ultrapassando esse tempo de contribuição, aumenta essa média em 2%. E já a regra definitiva, ela será para aqueles inscritos após a reforma, começaram a trabalhar, começaram a pagar o INSS após 2019. Nesse caso, essas pessoas têm direito a uma verba de 60% do total dos salários a partir de 1994 e vão ser acrescidos no que essa pessoa trabalhar a mais 2% por ano de contribuição acima dos 15 anos de contribuição para as mulheres e 2% nos anos de contribuição acima de 20 anos de contribuição para os homens. Imagine o segurado Mauro. Mauro completou 65 anos e 30 anos de contribuição antes de 2019, imaginando em 2018. Nesse caso, ele vai pegar a regra antes da reforma e vai poder utilizar 80% dos seus maiores salários, imaginando que nesse exemplo esse cálculo deu 2.000. Antigamente se fazia essa média de 70% e somava pelo tempo de contribuição. Nesse caso do Mauro, ele vai ter um salário de aposentadoria de R$2.000. Porém, a regra de transição e a regra definitiva, ela é calculada de forma diferente. É feita uma média de todos os salários, não existe descarte, e dessa média se pega 60%. E pode acrescer de cada 2% por ano de contribuição que essa pessoa tenha a mais do que a exigência da regra de aposentadoria. No caso dos homens, há mais de 20 anos de contribuição e no caso das mulheres, há mais de 15 anos de contribuição. Imagine o seu José, ele completou 65 anos em 2022, ou seja, ele completou a idade apenas após a reforma, porém ele vai ter direito a essa regra de transição. Ele trabalhou por 35 anos e a média de contribuição dele deu o valor de R$1.500. Ele vai pegar aqueles 60% que é a regra geral e todos os 2% acrescidos do período que ele ultrapassou aos 15 anos de contribuição. Nesse caso, ele vai conseguir 30% a mais, ou seja, ele vai conseguir 90% da média de todos os salários. 90% da média salarial dele, que era R$1.500, vai dar um valor de aposentadoria de R$1.350. Lembrando que, nesse caso, atualmente o salário em 2024 é R$1.412. A média dele ficaria abaixo. Portanto, ela vai chegar até o salário mínimo, pois não pode nenhum aposentado ganhar menos do que o salário mínimo. Então, nesse caso, como ficou abaixo, ela vai ficar o salário mínimo. O trabalhador é obrigado a se aposentar quando atinge determinada idade? E não. A pessoa pode se aposentar quando ela quiser, ainda que ela já tenha preenchido os requisitos. E ainda que exista uma modificação, se ela já preencheu os requisitos e vá se aposentar depois, ela vai ter direito adquirido ao tempo que ela adquiriu aquele direito, mesmo que tenha uma reforma que prejudique aquela pessoa. Qual a documentação necessária para eu fazer o meu pedido de aposentadoria? Bom, a documentação necessária é identidade, carteira de trabalho, carnês de pagamento, comprovante de residência e, claro, utilizar o meu INSS ou ligar para o 135 para dar início à sua aposentadoria. Mas lembre-se, é muito importante que você não faça esse pedido sem uma conferência e verificação do advogado. Muitas vezes
o valor pode modificar dependendo de uma regra ou outra, pode faltar tempo no seu CNIS, pode ter erros, e isso vai diminuir o valor e pode até mesmo prolongar o seu tempo até você se aposentar. Se você assistiu esse vídeo até aqui, é porque esse vídeo foi útil para você. Então retribua, ajude o canal. A gente vai estar sempre trazendo vídeos novos com excelentes informações, desde que você curta, comente, ative o sininho e deixe o seu like. Se você tomou alguma dessas pequenas atitudes, mas muito importantes para o canal, muito obrigado pela sua participação.